Abra a sua Bíblia no texto áureo da Bíblia. Os 2 versículos mais lidos, citados e conhecidos da Bíblia, você sabe. Eu vou dar a dica, é o Salmo 23. E o segundo versículo mais conhecido da Bíblia, o segundo texto mais popular das Escrituras Sagradas é o que nós vamos ler hoje. Qual é? João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não precisa nem ler a Bíblia, né? Crente que não soubesse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reformador e monge agostiniano Martim Lutero chamou esse texto que nós acabamos de ler como a miniatura do Evangelho. João 3,16 é considerado o texto áureo da Bíblia, porque é o resumo do que é, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo. E a missão da igreja é comunicar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. De modo que nós somos os portadores da mensagem do Evangelho. Portanto, nós precisamos conhecer o Evangelho, nós precisamos saber o que é o Evangelho, de fato, à luz das Escrituras, para que essa mensagem ela não seja uma mensagem dissonante, mas uma mensagem em consonância com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que se a trombeta não der um sonido certo, quem se preparará para a guerra? O Evangelho são as boas novas acerca do que Jesus Cristo fez para reconciliar os pecadores com Deus. Nós somos chamados de evangélicos porque fomos alcançados pelo Evangelho, porque nós procuramos pautar a nossa vida de acordo com o ensino do Evangelho. A Bíblia diz em Romano que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Portanto, somente a mensagem do Evangelho é capaz de salvar o homem. O Evangelho puro, o Evangelho genuíno, o Evangelho tal qual é revelado nas Escrituras Sagradas. Porque existe o falso Evangelho. Hoje, infelizmente, o Evangelho ele tem se corrompido, o Evangelho tem sofrido muitas deturpações, o Evangelho ele tem se corrompido. E qual é a gravidade disso? Porque o falso Evangelho produz falsas conversões. E falsas conversões produz falsas esperanças, falsas expectativas. Somente o verdadeiro Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação do homem. Nós temos visto o chamado Evangelho da prosperidade, é um exemplo do falso Evangelho. O Evangelho antropocêntrico. Venha para Jesus, não porque você precisa de perdão, não porque você é um miserável pecador e precisa ser alcançado pela graça. Venha para Jesus para você se sentir bem. Venha para Jesus para você parar de sofrer. Venha para Jesus e você vai ficar bem de vida, você vai ficar rico. Esse não é definitivamente o Evangelho revelado nas Escrituras Sagradas. Esse não é o Evangelho que salva, esse não é o Evangelho que transforma. Existe o Evangelho chamado o Evangelho pragmático. É aquele Evangelho onde não se prega o que é certo, mas sim aquilo que dá certo.
é o evangelho que sacrifica a verdade para torná-lo mais palatável, mais atraente, mais popular aos ouvidos das pessoas. Existe o evangelho ao gosto do freguês. É a graça sem cruz, é o evangelho sem perdão, é o evangelho sem arrependimento, é o evangelho do oba-oba. Como eu disse, é o evangelho do gosto do freguês. Venha como está e fique como quiser. Mas o apóstolo Paulo nos adverte em Gálatas que ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho além do que vos tem anunciado, essa pessoa deve ser considerada anátema. Isso é considerado uma maldição aos olhos de Deus. Portanto, nós como igreja precisamos conhecer e viver o verdadeiro evangelho. E no texto que nós acabamos de ler, ele retrata em poucas palavras a essência do que é o verdadeiro evangelho. O texto começa dizendo, porque Deus amou o mundo. Veja que coisa extraordinária. Irmãos, o amor é um sentimento, é algo decantado nas prosas, na poesia, que o sentido da palavra amor, ela tem perdido peso. A gente fala de amor como se estivesse falando de uma coisa qualquer. Então a gente perde um pouco da profundidade do sentido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Nós somos objetos deste amor. Nós podemos extrair só desta sentença algumas verdades preliminares. Em primeiro lugar, que Deus, ele não é uma energia cósmica. Deus não é um ser etéreo. Deus não é um conceito filosófico. A Bíblia diz que Deus amou. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que pensa. Deus é uma pessoa que sente. E Deus é uma pessoa também que age, que se manifesta, que se importa, que se preocupa com o ser criado. Deus é um Deus que ama. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, também isto revela um outro aspecto de Deus, uma outra verdade sobre Deus, que ao contrário do errôneo ensino do deísmo, Deus não é alguém que criou o homem e o abandonou à sua própria sorte. Não, nós somos teístas. Nós cremos que Deus, além de ter criado todas as coisas, inclusive o homem, Deus, ele preserva a sua criação, Deus, ele guia a sua criação, Deus, ele controla a sua criação, Deus, ele se importa com o ser criado. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele amou quando me criou. Porque Deus criou o homem, por quê? Será que Deus ele tinha uma crise existencial, Deus estava solitário? Não. Deus criou o homem porque ele amou o homem. Porque ele quis relacionar-se com o homem, como ele fez com Adão e Eva no jardim. Ele tinha prazer em se relacionar com o homem. Deus criou o homem. E o homem, de forma deliberada, resolveu pecar, afastar-se de Deus, e essa comunhão, ela foi interrompida, ela foi perdida. E a Bíblia, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, é uma grande história de amor. É uma história de amor de um Deus que, havendo perdido esse relacionamento, essa comunhão com o ser criado, Deus, ele se empenha, ele faz de tudo para restaurar essa comunhão rompida pelo pecado. Portanto, a Bíblia é a grande história do amor de Deus, de um Deus que se manifesta, de um Deus que deseja ter comunhão com o homem, de um Deus que se importa em se relacionar com o homem. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. O que isso nos ensina?
nos ensina que a origem da nossa salvação, ela está em Deus. A nossa salvação, ela não começa com o homem. A nossa salvação, ela começa com Deus. Deus é a fonte da nossa salvação. Deus é a origem da nossa salvação. Foi Ele quem tomou a iniciativa de nos salvar. Nós não fomos salvos porque escolhemos a Deus. Nós não fomos salvos porque os nossos atos, as nossas boas obras, justificaram essa manifestação, essa ação de Deus. Nós não fomos salvos porque conquistamos o direito de ser salvo, porque o homem estava morto em seus delitos e pecados, como alguém que fora atropelado grave, seriamente, e não podia fazer nada em favor de si mesmo. Ele dependia dessa mão salvadora de Deus. E Deus, por sua própria iniciativa, resolve amar o homem. Há um texto na Bíblia, em 1 João, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus olhou a nossa situação. Deus, Ele olhou o nosso sofrimento. Deus olhou a dor do homem. Deus contemplou essa condição deplorável do homem. E quando Deus olha o homem alienado, sofrendo, destinado à morte, Deus não age com indiferença, Ele não age com insensibilidade. Deus, Ele se preocupa, Deus tem compaixão. E esse aspecto, essa manifestação do amor de Deus em se preocupar, em ter piedade e compaixão de quem sofre, a Bíblia chama esse aspecto do amor de Deus de misericórdia. A Bíblia chega a dizer que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Essa misericórdia se renova a cada manhã. Mas Deus também olhou a nossa situação, o nosso sofrimento, e Ele viu também que nós gozávamos de íntima comunhão com Ele, nós éramos felizes, realizados, mas o pecado nos afastou dEle e nos transformou em réus e culpados e escravos. E Deus, que deseja o nosso bem, Deus que tem prazer na felicidade do homem, Ele tudo fez para que essa condição original de felicidade, de plenitude, ela fosse restaurada. Esse aspecto do amor de Deus, irmãos, que se importa com o nosso bem, chama-se benevolência ou bondade. A bondade é o aspecto do amor de Deus, de alguém que se preocupa com o seu bem, de alguém que deseja o seu bem e daquele que luta em favor do seu bem. Ele não luta contra nós, Ele luta em nosso favor. Deus é um Deus benevolente. Não é só você que vibra com a sua vitória. Deus também deseja muito a sua vitória. Éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus, não éramos dignos desse amor. Mas apesar de nós, apesar de nossos pecados, apesar de nós termos agido como filho pródigo, de um ingrato, de alguém que ofendeu o pai, de alguém que insultou o pai com nossos pecados, de alguém que resolveu viver de forma independente, de alguém que desperdiçou 1/3 da sua herança. Esse pai, a despeito de tudo que o seu filho fez, ele realiza uma grande festa, não porque o filho merecesse, mas por causa da sua graça. E essa manifestação do amor de Deus, de nos tratar, apesar dos nossos pecados, a Bíblia chama de graça.
Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele tem compaixão do homem. Deus, Ele sente a nossa dor. Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus é um Deus misericordioso. Ele é benevolente, Ele deseja o nosso bem, mas Ele também nos ama, apesar de nós. Deus não nos ama porque Deus tinha alguma obrigação legal de nos amar. Deus não nos ama porque Ele foi influenciado por algum agente externo. Deus não nos ama em razão de algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. Deus não amou a humanidade porque Ele viu alguma coisa que pudesse justificar esse ato de benevolência, esse ato de graça. Deus nos amou porque, conforme está lá em 1 João 4:8, diz que Deus é amor. O amor não é algo agregado a Deus, o amor é da essência de Deus, o amor é inerente ao caráter de Deus, o amor é da essência de Deus. Quando Deus ama, significa que Ele ama, porque Ele não pode deixar de amar, porque isso é da sua essência, amar. Você já parou para pensar nisso? É um amor incondicional. Deus amou, porque Ele é amor. Eu gosto muito de uma frase de autoria do Philip Yancey, no livro dele, Maravilhosa Graça, que ele diz o seguinte: não há nada que eu possa fazer, além do que eu faço, para que Deus me ame mais do que Ele me ama. Não há nada que eu deixe de fazer, para que Deus possa me amar menos do que Ele me ama. Deus não pode amar mais, Ele não pode amar menos, porque Ele é amor. E qual a implicação dessa verdade? De saber que Deus nos amou. A primeira implicação é que nós devemos ser gratos a Ele por esse amor. Por tamanha manifestação de graça, de misericórdia, de bondade, eu tenho que responder com louvor, eu tenho que responder com adoração, eu preciso ser grato a Deus por este amor. E a segunda implicação desta verdade bendita, que a Bíblia diz que Deus me amou, é que eu preciso confiar neste amor. Eu preciso ter segurança e confiança de saber que mesmo sozinho, mesmo indefeso, mesmo rejeitado, mesmo passando por situações difíceis na vida, mesmo que todos tenham me abandonado, mesmo que todos me rejeitem, mesmo que eu seja ferido, mesmo que eu seja injustiçado, mesmo que eu esteja passando uma situação dolorosa na minha vida, mesmo que eu não veja saída, eu preciso entender que Deus continua me amando. Eu tenho um Deus que me ama. E quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama trabalha em nosso favor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira. João, ele não encontra um adjetivo que pudesse qualificar de forma adequada a dimensão, a grandiosidade, a extensão deste amor. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa dizer isto? Que o amor de Deus, ele é singular. O amor de Deus é único. O amor de Deus é insondável, o amor de Deus é inescrutável, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é indescritível. Ninguém ama como Deus. Ninguém ama como Deus.
O profeta Isaías escreve em Isaías capítulo 49, versículo 15, quando o povo de Israel se sentia triste, desanimado, desprezado, ele diz o seguinte: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Irmão, você reparou? O profeta, ele toma o símbolo, o maior símbolo de amor da terra. Qual é o maior símbolo de amor da terra? O amor de mãe. Mas ele diz, nunca queira comparar o amor de Deus com o amor de mãe, porque o amor de Deus é singular, é único. Ainda que uma mãe pudesse eventualmente esquecer do seu filho, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque ninguém ama como eu te amo. É um amor, irmãos, que transcende a lógica. É um amor que transcende a razão. É como diz o livro do Francis Chan, Louco Amor. Quem já leu esse livro aqui? É uma loucura este amor. O amor de Deus é um amor que vai além de todo entendimento. Como diz aquele louvor da harpa. Muito além de nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, calculai o amor de Deus. Coral. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. O amor de Deus é singular. Primeiro, ele é singular porque ele é incondicional. Ele não está condicionado a nada. Ele não nos amou em razão dos nossos méritos. Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Nós não éramos, como diz Efésios, éramos merecedores da ira de Deus. Todavia, diz o texto sagrado, Deus que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele deu-nos a vida com Cristo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que o amor de Deus é singular, porque Ele é incondicional. Não importa o que você faça ou deixa de fazer, não importa o seu passado, Deus continua te amando e Ele vai te amar sempre, é incondicional. Nós éramos merecedores da ira de Deus, todavia, Deus nos amou. Mas o amor de Deus é singular, porque o amor de Deus é eterno. Repita comigo, o amor de Deus é eterno. Como diz lá no livro do profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, diz o Senhor. Você já parou para pensar, irmãos, na grandeza desse aspecto do caráter do amor de Deus? O amor de Deus é singular, porque antes de você e eu existirmos, Deus já nos amava. Antes do homem pensar em pecar,
Deus já amava o homem e Deus já proveu um meio de redenção. Jesus, como está em Apocalipse 13:8, Ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Ninguém tem maior amor do que este. Diante do homem pecar, Deus já proveu um meio de escape para o homem. Antes de você nascer, antes de você se converter, há 2000 anos atrás, Jesus já orava por você. Pai, eu não oro apenas por esses discípulos, mas, Pai, eu oro por aqueles, José Wellington, Marco Aurélio, Regina, João, Danilo, por aqueles que haverão de crer em mim. Portanto, o amor de Deus é maravilhoso, é grandioso, é extraordinário, porque o amor de Deus é incondicional, não está condicionado a nada, e o amor de Deus, ele é eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus não é um amor teórico, não é um amor abstrato. O amor de Deus é um amor concreto. O amor de Deus é um amor que se expressa de forma ativa. Algumas pessoas, elas pensam que o Evangelho significa que Deus nos ama e nos aceita como nós somos. Algumas pessoas, elas confundem graça, benevolência com complacência. Mas o fato da Bíblia dizer que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, isso mostra que Deus, ele não poderia simplesmente, o texto não diz, que Deus amou o homem pecador, que transgrediu sua lei, que o ofendeu, e Deus então chamou o homem e disse, olha, vamos fazer um acordo, faça de conta que você não pecou, e eu vou te perdoar, vamos fazer o seguinte, a gente pega esse seu pecado e joga por debaixo do tapete e finge que nada aconteceu. Mas Deus, além de ser um Deus de amor, Deus é um Deus justo. E esses atributos de Deus, eles coexistem de forma harmônica, eles não contradizem entre si. O amor de Deus é um amor justo, assim como a sua justiça é uma justiça amorosa. O amor de Deus o impelia, o movia a perdoar o homem pecador. Mas Deus, além de ser um Deus de amor, Deus é um Deus justo. E um Deus justo não pode absolver um culpado, porque isso, como está lá em Provérbios, é uma abominação ao Senhor. O pecado precisa ser punido. O amor de Deus o impelia a perdoar o homem pecador, porém a sua justiça o impelia a punir o pecado do homem. E Deus, então, ele teve que enfrentar esse dilema. O que é um dilema? É um problema aparentemente sem uma solução. E qual foi o dilema de Deus? Como perdoar o homem pecador que violou a sua lei santa e justa e, ao mesmo tempo, não violar a sua justiça? Como eu posso perdoar o homem pecador e, ao mesmo tempo, não violar a minha justiça? E Deus resolveu esse dilema, enviando o seu único filho Jesus, que na cruz do Calvário levou nossos pecados sobre o madeiro, se fez pecado, se fez maldição por nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Deus resolveu esse dilema. Deus
amou o homem, perdoou o homem, pôde manifestar a sua graça, sem transigir com a sua justiça, ao punir os nossos pecados em Jesus, porque na cruz Jesus satisfez as justas demandas, as justas exigências da lei em meu lugar e em seu lugar. Na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei, o golpe que eu deveria ter recebido. Na cruz, ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, que eu deveria ter bebido. Na cruz, Jesus morreu a morte que eu deveria ter morrido. Jesus, na cruz, ele nos reconciliou. Ele fez a ponte entre um Deus santo e um pecador imundo. Na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Na cruz, Jesus fez o caminho de volta para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que foi ferido por nós, que sofreu a carga da ira de Deus por nós, que tornou possível, que pavimentou a estrada do perdão para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê. Embora na cruz Deus tenha provido a salvação para o homem, embora Deus, por meio de seu Filho, tenha provisionado esse escape, mas Deus, ele não violenta a vontade do homem. Porque Deus criou o homem um ser moral. Implica dizer que o homem é um ser dotado de livre escolha. O homem precisa responder a essa manifestação da graça, a essa manifestação do Evangelho de Deus. E essa resposta do homem ao Evangelho, nós conhecemos como conversão, que tem dois aspectos. O arrependimento, que é você dar as costas para o pecado, e fé, que é você se aproximar de Deus. Então, à luz da Bíblia, essa é a condição para que o homem possa se apropriar do dom de Deus, estender a mão da fé. Isto não é nenhum mérito humano, porque a fé com a qual o homem se apropria dessa salvação, ela não é uma fé onde o próprio homem de si mesmo tem a condição. O homem morto em seus delitos e pecados, o Espírito Santo é o agente que habilita, que capacita o homem a ter fé, por meio da ministração da palavra de Deus, que é o instrumento, que é a espada do Espírito. Então o homem, diante da oferta da salvação, do dom da salvação, o homem precisa responder, porque ele é responsável. Responsável é quem responde. O homem precisa manifestar a sua escolha. Ou eu continuo confiando em mim mesmo, ou eu continuo apoiando a minha vida na minha justiça própria, na minha religião, nas minhas boas obras, ou eu resolvo viver uma vida independente de Deus, ou eu reconheço que de mim mesmo eu não posso me salvar, ou eu reconheço e creio em Jesus como meu Salvador e Senhor pessoal, e não só creio que eu sou incapaz de salvar a mim mesmo, mas eu ajo e me comporto e tomo uma atitude de acordo com essa minha confiança, depositando, confiando a minha vida, meus planos, meus sonhos, meus projetos, o destino da minha vida, o destino da minha alma, Senhor Jesus. A Bíblia chama isso de fé.
Irmãos, observe que a condição para nós sermos salvos é crer. Não é pertencer a uma igreja. Não é nascer num lar cristão. A condição, a porta da salvação, eu preciso crer. E a gente precisa entender o que significa esse crer. Essa fé para a salvação. Fé para a salvação não significa meramente acreditar em fatos sobre Jesus. Não é uma mera compreensão sobre Deus. Não é um simples acreditar que Deus existe. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que esse tipo de fé, a fé intelectual, a fé como mero assentimento intelectual, até o diabo tem. Qual é então a diferença entre a fé intelectual que o diabo tem e a fé do cristão, ou a fé que produz a salvação? Presta atenção. Um demônio, ele pode acreditar na existência de Deus, mas um cristão, despertado pela ação do Espírito Santo, ele se convence de que seu estado sem Deus é deplorável, que ele é um pecador, que ele não pode fazer nada em favor de si mesmo. E ele então acredita que Deus é a sua única esperança. E ele não só acredita nisso, como ele age de acordo com essa crença, com essa convicção, rendendo-se totalmente a Cristo. Portanto, a fé que se apropria da salvação, a fé como meio instrumental da salvação, não implica em apenas acreditar que as verdades das Escrituras são verdadeiras, mas é confiar a própria vida, o destino da sua alma a essas verdades. Uma coisa é eu acreditar nas verdades, outra coisa é eu confiar a minha vida e agir em conformidade com aquilo que eu professo crer. Imagine se eu chego para você está diagnosticado com uma enfermidade terminal, e eu falo você sobre um médico que tem uma solução para o teu problema. Você fica impressionado comigo, você se emociona, você pega o telefone do médico, você diz acreditar na capacidade desse médico, você chega a pagar uma consulta, mas na hora que o médico marca o dia da cirurgia, que você tem que submeter a ele para fazer a cirurgia, você desiste. Essa fé é uma fé intelectual, é uma fé que não é acompanhada à ação, mas a fé que salva é uma fé que não apenas você assente intelectualmente, mas você confia inteiramente a sua vida, o seu coração, o destino da sua alma a Cristo. Portanto, abraçar o Evangelho é submeter a sua vida ao governo de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra salvação na Bíblia, sotéria no grego, significa livramento de um perigo. Salvar significa livrar de um perigo. Que perigo? O perigo de viver eternamente longe de Deus. O propósito pelo qual Deus nos amou é resolver, Ele veio para nos dar o antídoto que resolvesse esse que é o maior de todos os problemas da humanidade, é perecer. E perecer aqui, quando a Bíblia fala de morte, morte não é extinção, morte é separação.
E ao pecar, um Deus santo e justo, ele não podia ficar impassível diante do pecado. Portanto, o pecado ele não pode ficar sem punição. Ou ele é punido em Cristo, como ele foi punido na pessoa de Cristo, que suportou a penalidade do nosso pecado, ou o pecado será punido na eternidade. De uma forma ou de outra, o pecado será punido. E a punição do pecado é a morte. Então, quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para todo aquele que confiar a sua vida em Cristo, para que todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, não pereça. Portanto, o que a Bíblia está dizendo? Que quem estiver em Cristo, está salvo da ira de Deus. Como diz em Romano, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Deus, sendo justo, ele não pode punir o pecado duas vezes. Se o nosso pecado ele já foi punido em Cristo, aqueles que estão em Cristo estão a salvo da punição. Agora, quem rejeita a Cristo, quem não tem a marca do sangue de Cristo, quem desprezar a oferta da salvação, a consequência é o que a Bíblia diz, vai perecer na eternidade. Aquele que não tiver a cobertura do sangue estará vulnerável e enfrentará a ira de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa última sentença, ela fala sobre o propósito, a razão pela qual Deus nos amou. A razão pela qual Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. O propósito. O propósito de Deus, ao nos amar, ao entregar o seu único Filho, não foi para que nós tivéssemos carro, dinheiro, bem-estar. Isto é o que prega o evangelho antropocêntrico. Venha para Jesus, venha para a igreja, para você se sentir bem. O propósito do amor de Deus é nos dar vida eterna. Deus nos amou para que nós tivéssemos vida. Para que nós pudéssemos, através da vida de Deus, dessa vida com Deus, é vida de intimidade, é vida em comunhão, é vida em plenitude com Deus. Ele veio para nos resgatar do nosso estado de pecado para um estado de glória através de Cristo. O homem foi criado para o prazer de Deus, e Deus tem prazer em ter comunhão com o homem. E por isso tudo que Deus queria é transmitir vida espiritual no homem, para que o homem pudesse desfrutar desse relacionamento, dessa comunhão com Deus. Como diz Agostinho, tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti. O nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Após o homem haver pecado, Deus procurou o homem. No deserto, Deus deu ordem para a construção do tabernáculo. Tudo porque Deus sempre desejou ter prazer com o homem. E a essência do evangelho é essa. Olha, eu te amei. Eu enviei meu filho para que você tivesse vida. Porque mortos não falam, mortos não se relacionam.
O homem morto em seus delitos e pecados, ele não se relaciona comigo. Então eu vim para que vocês tenham vida. E através dessa vida vocês se relacionem comigo. Eu tenha comunhão com vocês. Essa é a essência do Evangelho. É comunhão, é relacionamento. Jesus na cruz do Calvário, como está em 1 Coríntios capítulo 15, ele arrancou o aguilhão da morte, que é o pecado. O aguilhão, ele é como o ferrão. Imagina uma pessoa picada por um escorpião venenoso. O veneno, ele representa o pecado. E o ferrão do escorpião simboliza a sua influência e o seu poder destrutivo da picada. Mas se o ferrão, ele for retirado, a picada dói, mas ela não produz um efeito destrutivo. Então, quando a Bíblia diz que através da morte de Cristo, ele arrancou o aguilhão do pecado, ou seja, quem crê em Cristo recebe o antídoto que neutraliza o veneno e remove o ferrão. E por isso, por meio de Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado, que é a morte. Por isso, ele amou o mundo de tal maneira para que aquele que crê não morra, mas tenha a garantia de vida eterna. E ainda que você venha experimentar a morte, você pode ouvir o que Jesus disse para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida, mas aquele que crê em mim, aquele que deposita a sua confiança em mim, aquele que está guardado em mim, aquele que está protegido em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, diz o Senhor. Jesus, tu és o meu oásis, és o lugar.